Olá, amigos do Direito do Trabalho. Quem vos fala é Gil Pantoja, bacharel em Direito. Primeiramente, vamos falar sobre a Lei 605 de 1949, que trata do repouso semanal remunerado, que acabou de sofrer alterações pela Lei 14.128, de 26 de março de agora, de 2021. Essas alterações têm um alcance prático e imediato que abrange muita gente. Eu vou explicar. O artigo 6º da Lei 605 de 49 passou a vigorar com acréscimo de 2 parágrafos, o 4º e o 5º, do artigo 7º da Lei 14.128, essa que eu acabei de falar de agora, 2021. O artigo 6º da Lei 605 de 49 diz que não será devida a remuneração do descanso semanal, tá? Descanso semanal, que é aquele descanso semanal remunerado, quando, sem justificativa, o trabalhador faltar ao trabalho. Ou seja, ele perde a remuneração do descanso. Ele não perde o descanso, ok? Então, se ele trabalha de segunda a sábado e tem folga no domingo, digamos que ele falte numa quarta-feira, ele não deixa de descansar no domingo, ele só perde aquela remuneração do domingo, ok? Que quando o trabalhador descansa no final de semana, aquele descanso dele é remunerado, ok? Agora, vamos ao que diz os parágrafos 4º e 5º do artigo 7º da nova Lei 14.128, que altera a Lei 605 de 49. Parágrafo 4º. Durante o período de emergência em saúde pública decorrente da Covid-19, a imposição de isolamento dispensará o empregado da comprovação de doença por 7 dias. Logo, gente, durante a primeira semana não haverá necessidade de comprovação. O parágrafo 5º. No caso de imposição de isolamento em razão da Covid-19, o trabalhador poderá, não fala deverá, fala poderá, apresentar como justificativa válida no 8º dia de afastamento, além do disposto neste artigo, documento da Unidade de Saúde do Sistema Único de Saúde, SUS, ou documento eletrônico regulamentado pelo Ministério da Saúde. Então, ele ficou 7 dias afastado, no 8º dia ele vai chegar com uma documentação ou com uma dispensa médica, né, com atestado, ou o resultado do exame de Covid. É interessante a gente observar que a partir do 8º dia, caso o resultado do exame tenha sido negativo para a Covid, ele voltará ao trabalho sem nenhuma perda ou desconto daqueles dias em que ele estava com a suspeita. Caso o resultado seja positivo, ele apresentará o resultado do exame para ficar afastado até o 14º dia. Aí, opa, né? Eu acabei de falar em 14 dias, né? Mas o período não era 7 dias? Não, gente. É preciso que essa lei seja lida em conjunto com outra, tá? Que é a Lei 13.979 de 2020, que diz no artigo 3º e também parágrafo 3º que será considerada falta justificada ao serviço público ou atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo. Também nós temos a portaria número 20 do Ministério da Saúde, que lá diz no item 2.5, que trata de quem deverá ficar em isolamento. E ela fala em 14 dias, ok, gente? 14 dias. Nos casos confirmados e suspeita, ou contactantes de casos confirmados. O que é o contactante? Aquele que convive com uma pessoa no seu lar ou no trabalho também, né? Que convive com uma pessoa que está com Covid, ok? Agora, vamos lá no pulo do gato, que é a nossa conclusão e entendimento. O que pode se extrair das leis em conjunto é que, para fins do descanso semanal remunerado, é considerado falta justificada pelos primeiros 7 dias, ou seja, nos primeiros 7 dias, essa falta é considerada justificada. Do 8º dia em diante, não há mais essa presunção.
Agora, o empregado que ficar afastado por 14 dias, né, porque foi diagnosticado com Covid, estava com suspeita da doença ou era contactante de alguém contaminado, ele não poderá sofrer sanções do empregador. Como, por exemplo, o desconto em banco de horas, ele não poderá sofrer esse tipo de coisa, tá? O desconto nas férias, muito menos, e o desconto em seu pagamento dos dias não trabalhados. Então, o empregador poderá descontar apenas o dia de descanso remunerado, caso ele não apresente os comprovantes até ali no 8º dia. Apenas isso. Agora, se o empregador decidir por conta própria ou conversar com o jurídico da empresa e houver a interpretação que sim, ele poderá considerar essa falta a partir do 8º dia como não justificadas, agora ele terá que gerenciar esses riscos em uma possível reclamação trabalhista. Em uma possível reclamação trabalhista futura. Se alguém entender que a Lei 14.128 altera a Lei 13.979 de 2020 em tudo, certamente não está trabalhando em compliance. A responsabilidade é de quem corre o risco do empreendimento. Agora, o que é de praxe nos tribunais é a melhor interpretação para o trabalhador. Vejam bem que eu não estou aqui defendendo empregado, também não estou defendendo empregador. Eu estou colocando o que acontece nos tribunais. Lembrando que isolamento também se dá pela suspeita, de acordo com a portaria 20 do Ministério da Saúde. Ela já manda afastar. E a imposição de isolamento não acontece somente quando a pessoa está doente, pois esse isolamento se dá em diversas situações. Em vários casos, não é o trabalhador quem está doente. Ele pode ser alguém da família, que mora com ele, né, como eu já falei, né, um colega de trabalho, né, e em muitos casos a própria empresa impõe esse isolamento ao trabalhador. Nesse sentido, interpretando as duas leis em conjunto, podemos dizer que os 14 dias que o trabalhador ficou afastado porque ele tinha que ficar pela suspeita ou pelo Covid, nos termos da Lei 13.979 de 2020 e da Portaria do Ministério da Saúde, esses dias estão como faltas justificadas, para fins de não descontar os dias. Agora, para fins de pagamento de repouso, os primeiros 7 dias estão automaticamente justificados. Do 8º dia até o 14º dia, precisa de comprovação. Ok, pessoal? E um detalhe que a vigência dessa lei, ela está vinculada ao período de calamidade pública. Então, gente, meu tempo está acabando aqui. Mas muito obrigado por estar comigo até aqui, porque conhecimento deve ser compartilhado. Um grande abraço.